Então, gente, o nosso tema hoje é como ser um líder de alto impacto, 5 passos para tomar decisões firmes e ganhar respeito. E para conduzir esse bate-papo hoje, né, para poder estar comigo aqui no palco, quero chamar aqui Vera Martins. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Vamos lá, sobe no palco de novo, Vera. Ei, voltei. Ô, gente, essa ferramenta que a gente usa, eu já mandei para eles um feedback, porque É. tem um botãozinho vermelho aqui que toda hora, vira e mexe, uma pessoa clica e sai da tela ao invés de subir. Mas eu já mandei mensagem pro pessoal para ver se muda, mas tá difícil. Ô Vera, seja bem-vinda aqui na Muito nossa noite de obrigada. hoje. Obrigada, viu? Acho que devo ter apertado esse pontinho vermelho aí que você falou. Desculpe. Não, maravilha, Vera. É um Muito prazer ter bom. você aqui com a gente. Fala pra gente, Vera, pra quem tá assistindo agora aqui ao vivo, pra quem tá com a gente também, vai ver a gravação. Quem é Vera Uhum. Martins? Bom, Wagner. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, hein? Queria te agradecer muito, prazer muito grande estar aqui com você. E quem que é Vera Martins? Eu tenho, acho que na estrada, vida profissional, devo estar em torno de uns 40 e poucos anos já, né? Então é uma jornada muito grande que, se eu for contar, eu vou ficar aqui a nossa conversa toda falando. Mas uma coisa assim que eu gosto de falar de mim, que eu me vejo dessa forma, é uma característica que eu tenho, um atributo, sei lá como que eu posso dizer, mas eu acho que eu sou uma grande aprendiz. Tanto eu sou uma grande aprendiz que, com tantos anos já na estrada, eu me sinto extremamente adequada para o mundo de hoje, sabe? Muito, muito, muito. Sou bem antenada e como eu gosto de aprender muito, então o mundo está exigindo isso da gente, né? De que você tenha essa flexibilidade de desaprender para poder aprender e depois desaprender novamente. Então, o mundo está muito assim. Então, eu falo que eu me sinto extremamente adequada, não me sinto ansiosa por esse mundo tão VUCA, né, que a gente vive. Eu falo, nossa, acho que eu encontrei meu mundo. Estou ligada na tomada, né? Então, essa é um pouquinho da Vera. Eu venho da área de RH, de empresa, trabalhei em várias empresas em São Paulo, em recursos humanos, fiz uma carreira muito boa, me sinto assim bem sucedida. E aí, na época de mais ou menos em torno de 2000, saí da empresa e aí fui fazer um voo solo, né, como consultora, e comecei a partir daí, fiz um mestrado em comunicação. Por que eu fui fazer esse mestrado? Primeiro porque eu sou uma grande aprendiz, eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, então eu queria aprender mais, né? Mas eu escolhi comunicação porque, na verdade, era uma coisa que sempre me incomodou no mundo corporativo, que era a questão de gestão de conflito, conversas difíceis, tomada de decisões, comportamento humano. Isso me incomodava muito quando eu via que as pessoas não tinham uma maneira de se comunicar adequadamente, sabe? Falando, não é possível, tem que ter alguma forma. E aí, no meu mestrado, para contar por que eu escolhi até um tema de assertividade, porque eu vi que esse era a comunicação assertiva para mim. Até você divulgou como eu sou especialista nessa competência tão incrível que eu acho, né? E também inteligência emocional. E foi por isso, porque eu fui buscar exatamente na academia, no mestrado, um tema que eu pudesse pesquisar e desenvolver uma teoria para falar o que acontece. É verdade mesmo que, se eu aplicar esse conceito na minha postura, no meu comportamento, eu vou me tornar uma pessoa muito mais influenciadora, muito mais bem resolvida, vai aumentar a minha credibilidade, as pessoas vão começar a se dar bem. Como é que funciona isso, né? Como é que vai ser essa coisa de gestão de conflito? Então, por conta de tudo isso, essa vem a minha origem, entendeu? Por que aí eu acabei escrevendo um livro, Seja Assertiva, né? E eu tive, assim, é uma coisa assim que me deixa muito feliz e honrada, Wagner, é que, por exemplo, na época de 2000 para cá, é que realmente a assertividade entrou dentro do mundo corporativo, porque antes era só
na área mais terapêutica, né? Os psicólogos cognitivos comportamentais, eles trabalhavam muito com um protocolo de desenvolver esse tema, esse lado assertividade nas pessoas que tinham muita ansiedade, depressão, enfim. E aí eu tive assim o prazer de estar, eu até me considero uma pioneira, sabe? De introduzir dentro do mundo corporativo essa competência também, né? Não só no lado terapêutico, mas para poder ajudar as pessoas. Então, esse é o meu lado, e aí eu não parei mais de aprender, eu falei, eu quero aprender mais, né? Porque você toma gosto, né? Aí depois que eu escrevi o livro, eu fui estudar mais, eu fui estudar neurociência, fui estudar inteligência emocional, fui estudar coaching para, enfim, né? E mentoria. E hoje eu, com esse cabedal aí, eu acho que acabei assim adquirindo. E é legal porque você conhece o conceito, a teoria, adquire o conhecimento e a prática também, né, Wagner? Então, quando você junta as duas coisas, É isso. fica muito bom. E aí eu falo, nossa, com tudo isso, eu falo, aí só para encerrar aqui a minha apresentação, né? Eu diria assim, que eu assumi um compromisso comigo mesmo de ter um propósito de vida, de trabalho, né, dentro da área profissional, que é pegar tudo isso que eu vi, tudo isso que eu pesquisei, tudo isso que eu já escrevi, que eu adoro escrever também, né? Adoro escrever. Eu fico iluminada. Aliás, estou Que escrevendo um livro ótimo. agora. Estou Mais escrevendo, um? olha, estou escrevendo mais um sobre liderança agora, viu? Que ótimo. Então, meu propósito é esse, de vida, de estar aqui com você agora, despojada, falando tudo que você, trocando ideias com você aqui, essa é a ideia do nosso papo, e para que as pessoas possam, né? Eu acho que o nosso conhecimento não pode ficar desperdiçado, né, Wagner? Sim. Ele tem que ser compartilhado. Eu acho que isso é a sabedoria da vida para você tornar o mundo melhor, líderes melhores. Isso. É isso que é meu objetivo, tá? Eu falo, eu já ouvi uma vez, não lembro quem foi que falou isso, mas que é o seguinte, o aprendizado que eu tenho, né, a maior parte dele, tirando os meus insights, que são as minhas ideias, Sim, veio de algum lugar, não são meus. Então eu sim, tenho que passar isso para sim, frente, né? Eu sim, aprendo, tenho meus insights, passo para Pronto, é frente. isso aí, é E as isso aí. pessoas falam, aí as pessoas falam o seguinte, né? Ah, mas quando você tem, já que o conhecimento não é seu, Aham. por que que você tem que cobrar para ensinar? Aí eu falo, Ó, qual o problema de eu cobrar um aluguel para esse pensamento, né? não é, Então eu menino? vou cobrar o aluguel Tá daquele certo. aprendizado que não sai da minha cabeça, Tá aqui, ó. né? E É. pronto, não tem como tirar da minha cabeça. A partir de hoje eu não aprendo isso, não aprendi isso mais. Eu quero que saia da cabeça. Não, não, Se não fosse sai. assim, né? Mas como ele não vai sair mesmo, eu vou cobrar um aluguel dele. E esse aluguel é a Pronto. partir de cursos. Ah, gostei, gostei. Acho que é isso que eu também faço. Muito legal, muito Maravilha, legal. Vera. É um prazer ter você aqui novamente, tá? E assim, o nosso assunto hoje é liderança, lembrando as pessoas que estão conosco aqui ao vivo. Quero dar um oi aqui para quem já colocou no chat. Grande Egídio Paixão, Lucas Hum, Santos, Carolina Santiago, Carlos Guimarães Neto. Depois nos fala o que é esse programa novo de sexta-feira às 11 horas. Estou curioso. Carlos, no final eu vou falar, tá? Fica tranquilo aí que eu vou falar. Grande Agnaldo Alves e também aqui pelo LinkedIn, Alcenor Cunha. Boa noite, Vera e Wagner. Alcenor, você está no LinkedIn, fique à vontade para assistir daí, mas se quiser ter o certificado de participação desse bate-papo, vem para Digital Edu, faz um cadastro gratuito lá. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui, tá? Ô Vera, para a gente Oba, começar o nosso bate-papo, até o nosso vamos lá. assunto é liderança. Isso. A minha pergunta base, assim, primeiro, o que eu gosto de saber é o seguinte: o que define um líder de alto impacto nesse ambiente nosso atual? No ambiente atual, né? Isso. Isso é uma pergunta bem, bem legal para a gente começar, né? Eu digo assim que eu destaco aqui 3 pontos importantes na minha definição desse líder de alto impacto, que é a leitura boa que esse líder faz do ambiente, precisa saber ler o ambiente, contexto, né?
que isso torna uma pessoa mais estratégica, ela começa a pensar estrategicamente, e uma coisa fundamental para um líder, gente. Olha, eu vivo falando isso aí nos meus cursos, mentoria. Você, para ser um bom líder, você precisa entender de gente, porque senão não tem jeito. Isso é fundamental, entender de gente. E aí a gente vê, né, Wagner, por aí, muita gente que toma decisões que eu falo, você não está sendo estratégico. Sabe por que você não está sendo estratégico? Porque você não está entendendo de gente. Porque a hora que você entender de gente, a vida do líder fica incrível. Aí eu chamo de alto impacto. Então, dando um conceito assim que eu costumo dar, aliás, eu estou usando até esse tipo de conceito dentro desse meu novo livro, que é o líder, né, de alto impacto, ele tem a capacidade, Wagner, de tomar decisões rápidas, porque está no mundo de VUCA, um mundo da incerteza, né, da volatilidade. Outra coisa, ele precisa se comunicar com clareza e empatia. Não dá mais para ser só racional, tem que ter o lado tanto da clareza da comunicação, quanto do lado da conexão humana, que é a empatia, que se fala tanto, né? Por quê? Porque nesse mundo de hoje que a gente vive, o líder ele precisa do quê? Ele precisa promover dentro da equipe colaboração, né? As pessoas hoje são muito conectadas, uma dependendo da outra. Então, ele precisa ter uma equipe que trabalhe no nível da colaboração, principalmente por conta das metodologias ágeis, né? Que estão hoje super na frente. E outra coisa, adaptabilidade, já que a gente vive num mundo de tamanha mudança constante, né? Inteligência artificial aí, mudando nossas habilidades, nossos comportamentos, enfim. E aí precisa ter muita adaptabilidade, então a gente precisa promover isso, as pessoas precisam ter essa facilidade de se adaptar ao novo e principalmente com inovação. Tá? Isso ele vai fazer como esse líder de alto impacto? Ele precisa equilibrar tanto resultados, né? Ele precisa fazer isso. Não pode perder de vista o resultado, mas ele também não pode perder de vista as necessidades do time. E se o líder de alto impacto consegue fazer esse jogo, esse equilíbrio, aí sim ele consegue inspirar engajamento e aí um alto desempenho, né? As pessoas se sentem pertencendo. Isso, Aí é isso aí. fantástico. Então, eu vejo isso, assim, nos 3 pontos aí que... Você falou um ponto que eu acho bem interessante, que daria um bate-papo de 3, 4 horas aqui. Gente, eu vou falar esses dias para vocês de novo aqui, tá? Infelizmente, tá um calor danado aqui na minha cidade. Tá? E eu tô com as portas abertas aqui, porque o ar-condicionado deu uma pifada, é a lei de Murphy. Pifou de uma hora para outra e os técnicos desse início de ano, porque a demanda é gigante, tá demorando para vir aqui. Então eu tô fazendo de porta aberta. Então tem um sonzinho no fundo de cachorrinho, é um sonzinho gostoso, tá? Então não reparem no som, né, do meu cachorrinho não, tá? Beleza? Então vamos lá, assim, é um tema que a gente ficaria horas, tá, Vera? Falando aqui, que seria sobre a empatia, a inteligência emocional e tudo mais. E eu vejo que as pessoas às vezes confundem. A gente nunca vai entender realmente o que o outro pensa, como ele pensa. O que as pessoas como líder têm que entender é que você não precisa saber o que ele está sentindo, mas você precisa saber que ele tem uma nova percepção, que ele tem as suas vivências, que ele tem as suas formas de fazer. Claro. Então, assim, a empatia às vezes é confundida com... As pessoas falam assim, mas sem empatia, mas me explica melhor, porque se eu só vou conseguir ter empatia se eu ligar o meu, como diz, eu não lembro qual foi, Clóvis, eu acho que foi Clóvis de Barros, uma coisa assim. Eu só vou conseguir ter empatia o dia que eu ligar o meu cérebro no seu, aí eu vou sentir o que você está sentindo. Mas não é isso, gente, não vão radicalizar. É você se colocar, não é se você se colocar no tamanco do outro, é você saber que o outro tem as suas particularidades. E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente entende que as pessoas são pessoas únicas, diferentes, não pensam igual 100%, eu penso muita coisa igual a Vera, mas eu não sou a Vera. Nós temos diferenças e grandes de muitas coisas. Então, esse é um aspecto que eu gosto de trazer, tá, Vera? Que eu acho que
São soft skills essenciais, como você falou, para a liderança, tá? E fica a minha dica aí para vocês, ok? Eu só queria completar, então, isso Pode, fique à que vontade. você está falando da empatia, né? O próprio Daniel Goleman, ele classifica em 3 níveis de empatia. E eu gosto de trabalhar os 2 níveis, que é o nível da cognitivo e o nível da emoção, do emocional. Então, eu posso me conectar com você através de uma empatia cognitiva. Eu entender o que você pensa, né? E isso ajuda no nosso diálogo muito, porque se eu paro para te escutar, isso é empatia. Se eu tenho uma escutativa boa, eu paro para te escutar e entender e te pergunto, ô Wagner, por que você está discordando aqui? É interessante isso, eu gostaria de ouvir mais o teu ponto de vista. E aí eu vou entender essas suas referências, esse repertório que você tem, suas crenças. Através da comunicação, desse diálogo, eu consigo te entender. Eu não preciso obrigatoriamente entrar no nível do emocional, que é outro nível de empatia. É bom também? É. Em dados momentos, o líder, quando ele consegue se conectar emocionalmente, sentir o que o outro está sentindo, é fantástico isso, porque a conexão é muito forte, né? E isso você envolve o outro também, né? Então, é importante. E essa preocupação empática, que é você estar numa situação, fazer leitura do ambiente e antecipar algum problema. Por quê? Porque você tem a preocupação empática de que você quer o bem-estar daquele time. Então, você já antecipa uma ação por uma questão de preocupação empática. Ela é muito mais ampla, né? Eu falo que isso faz parte dos valores de um líder, né? Essa preocupação empática. Então, era isso que eu só queria complementar. Maravilha, isso aí. Você já falou um pouquinho pra gente aqui sobre algumas características que você acha interessante, né? Uhum. Agora, assim, Sim, na verdade, assim, vamos pegar as principais características de um líder para tá. tomar decisões firmes. São coisas assim, você falou que ele tem que saber ter o jogo de cintura ali para tomar decisão rápida. Isso. Ok, mas qual característica ele deve ter para tomar decisões mais firmes? É uma Ah, decisão, tá. aquela que tem que ser realmente firme. Olha, a primeira coisa é a autoconfiança, hein? A autoconfiança. Ele tem que confiar, ele tem que se planejar, ele tem que se preparar, né? A gente fala assim, a autoconfiança surge do nada? Não, autoconfiança é todo um autoconhecimento aí, uma autoaceitação, sabe? É um negócio bem profundo essa coisa da autoconfiança. É confiar que aquilo que você está dizendo é a verdade. Então, isso é bem legal. Então, autoconfiança, ter essa segurança no que você está dizendo. Outra coisa, vou destacar só 3, tá? Tem muitos, mas 3 que eu acho assim muito importante para tomar decisões e gerar respeito mesmo, que é a clareza de propósito. Quando você toma decisões, você precisa ter claro qual é o propósito, aonde você quer chegar, sabe, qual é o objetivo disso tudo, qual é o porquê que está por trás disso. Porque senão você fica sem foco para tomar uma decisão. E não tendo foco, você não fica firme. Aí cai na insegurança. E o terceiro, que eu acho que é o que falta demais em muita gente, no meu relacionamento profissional, que eu vejo nos cursos, é a coragem para assumir responsabilidade, é correr risco. Então, eu vou tomar essa decisão e não vou botar, se der errado, eu tenho que bancar. Eu não posso botar a culpa no meu gestor, no meu diretor, sabe, na empresa, na situação. Eu tenho que assumir aquilo lá. Você sabe, o Wagner, quando eu estou falando disso, dessas características, 3, né, eu falei da autoconfiança, da clareza de propósito, para me guiar, para ter um foco, e a coragem para bancar os riscos de tudo que vai acontecer. Isso vai me ajudar se eu também tiver uma visão estratégica por trás de tudo isso aí e ter essa coragem de aguentar e não mudar muitas vezes, né? Porque tem gente que sofre uma pressão muito grande externa, você acaba deixando de lado aquela decisão, porque pode não agradar todo mundo. Então, essa coragem precisa ter. Sabe o que me lembra,
ô Wagner, não sei se você já viu o filme Invictus, do Mandela. Já viu? Já, fantástico. Você viu aquela cena, quando ele chega para assumir o governo, ele chega e ele vai cumprimentando todo mundo, ele elogia a secretária dele, ele vai olhando o ambiente, ele vai fazendo uma leitura do contexto, e ele percebe que os brancos estão com as malinhas prontas para ir embora. E ele não titubeia ali, ele não titubeia. Com muita autoconfiança, ele reúne todo mundo na hora, hein? Ele não deixa para depois. Ele é pontual. Ele une as pessoas ali e ele tem uma clareza de propósito. Ele quer tornar a África do Sul, na época, né, o farol do mundo. Então, esse é o propósito dele. Como? Com que princípios que ele queria? Que houvesse a união. Então, essa era a base do propósito dele. E o danado teve uma coragem de assumir tudo, foi lá na frente, reuniu, envolveu aquelas pessoas, teve uma comunicação fantástica. Por quê? Porque ele demonstrou, ele tinha autoconfiança nele, ele tinha muita confiança que aquele propósito que ele tinha ia ser muito bom para o país, ia ser bom para o povo, ia ser bom para todo mundo. Porém, sabe, ele foi na frente. Tanto que tinha gente lá que queria retaliar, queria se vingar, e ele não, ele sempre firme, tomando aquela decisão. Então, acho que isso, o Mandela ilustra bem essas características de um líder capaz de tomar decisão firme. Então, acho que... Maravilha. Como você falou, né? O Ah, autoconhecimento, Vera, é, é um ponto até, na realidade, é um dos primeiros passos ali também da inteligência emocional. sim, sim. Mas quando a gente se conhece, fica tudo mais fácil. Nossa, E a muito. gente tem, né? Então, assim, eu acho que a inteligência emocional, que você comentou no início, é um É, ponto primordial também para que as pessoas tenham conhecimento, para quem quer ser um líder de alto impacto, sim, para quem quer ser um líder inspirador, sim, sim, para sim. poder chamar a atenção para as pessoas. Aí a minha pergunta agora, assim, vai nesse ponto. Como que o líder pode desenvolver a autoconfiança? Que é necessária para inspirar uma equipe. Essa é uma pergunta também bem legal, né? Porque assim, aliás, você já deu até a resposta, né? Porque a autoconfiança do líder, ele vem exatamente do autoconhecimento, sabe? Se eu não sei como é que eu funciono, aliás, entender de gente também, viu, Wagner? Começa aí. Para eu entender de gente, eu preciso entender primeiro a mim. Eu preciso saber como é que eu funciono, quais são os pontos fortes que eu tenho, eu preciso saber as minhas vulnerabilidades, onde que me pega, O que me tira do sério? o que me tira do sério. Eu preciso ter consciência, é bem o primeiro pilar da inteligência emocional mesmo, tá? Então, e a autoconfiança tem a ver com isso, tem a ver com assertividade também, tá? Uma pessoa que é assertiva, ela parte do princípio que ela é autoconfiante, mas está muito ligada essas duas competências aí para que você seja um líder de alto impacto. Então, essas duas competências são muito fortes. E dentro dessas competências, eu sempre começo dizendo, olha, autoconhecimento é a chave. Por quê? Porque quando você se conhece, você se torna consciente dos seus atos. Você tem condições, a gente não vai entrar muito em neurociência, mas uma pessoa que tem autoconhecimento, ela consegue usar a área da memória, das funções executivas com mais lucidez. A sua área do córtex pré-frontal, ela fica muito mais ativada e bem trabalhada no controle do seu... Porque exatamente o que é inteligência emocional? No final das contas, inteligência emocional é você ter um córtex pré-frontal bem afiado, bem treinado, com bons hábitos, né? Para que você tenha esse repertório rico para dar essa resposta, tomar decisões firmes, sabe? E você, então, tendo esse pré-frontal bem forte, você cria conexões robustas que você passa a dominar o teu sistema límbico, que é aquela coisa do automático que a gente fala, né? Então, as suas escolhas
quando você desenvolve isso, você fica muito mais, assim, escolhas conscientes mesmo. Você para, pensa, avalia e toma melhores decisões. Isso vai te ajudar muito na sua... Isso é autoconhecimento. Eu saber quais são os meus gatilhos mentais, emocionais, porque aí eu me previno, entendeu? Eu treino novos hábitos comunicacionais, novos hábitos. E é muito legal. Tem uma frase que diz assim: eu só mudo aquilo que eu conheço, o que eu sei de mim. Se eu não sei que eu tenho isso, e eu não sei que isso me pega, eu sou uma pessoa sem estratégia. Eu mudo, eu vou viver ao léu da vida, entendeu? Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Outra coisa é a prática constante. Eu acho que isso ajuda muito na autoconfiança. Então, por exemplo, nós aqui, nós damos cursos, né, Wagner? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz o webinar, quanto mais a gente conversa, vai praticando, praticando, a nossa autoconfiança vai mudando, vai melhorando. Eu me lembro, Wagner, não sei se você se lembra, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu fui fazer numa faculdade lotado de alunos rebeldes, sabe aqueles alunos que não gostam, saem no meio da palestra? Sei como é que é. Cara, você não imagina, foi em São Paulo. Logo quando eu escrevi meu livro, foi ali no comecinho da minha carreira como consultora, né? E aí que eu comecei a fazer palestra e tal. E aí a primeira experiência que eu tive foi essa. Você pode imaginar meu sistema límbico, meu emocional, como ficou super ativado? Mecanismo de Imagino. sobrevivência. Mas olha, depois no final acabei tirando do livro. Então, a prática constante vai criando robustez naquela conexão neural, daquele conhecimento, daquele hábito que você tem. Então, é isso que eu acho, assim, o líder, ele não pode ter medo de errar. E é outra coisa que desenvolve autoconfiança, não ter medo de errar. É não ser perfeccionista. Porque aí você vai com coragem, com autoconfiança, porque você não está exigindo o quê? Eu tenho que acertar todas. Então, esse lance eu acho incrível essa coisa do OKR, por exemplo, né? Das metodologias ágeis, mas em especial que eu conheço mais OKR, esse ambiente que o OKR propicia de você pode errar, porque você vai errar e você vai corrigir rápido e vai acertar, o ciclo vai rodar. Tá? Então, veja que o líder, se ele tiver essa cabeça e passar isso para a equipe vai se sair muito bem, vai ser alto impacto. Porque o que prende para a gente não dar excelentes resultados? É o medo. É o medo, é a insegurança, é o medo de errar, é o medo de ser demitido, é o medo de ser incompetente. Então, todos esses medos, se eu não tivesse, se o líder não colocar um ambiente de segurança psicológica, ele não consegue ter essa auto-performance, entendeu? Então, a autoconfiança, ela precisa disso, de ter esse autoconhecimento, conhecer muito do outro, praticar muito, não ter medo de errar. É aprender com erro mesmo, de verdade. Então, eu posso citar o Mandela novamente aqui? Posso? Pode, fica à vontade. O Mandela tem uma frase dele que eu gostava muito, e ele fala no filme, não sei se você lembra. Ele fala assim, que ele vai fazer um discurso, ele fala: se a maioria discordar de mim, porque a secretária pergunta, e se eles não concordassem com você? Porque ele ganha, ele consegue argumentar, envolver todo mundo e a ideia dele é aprovada. Ele falou: bom, se a maioria discordasse de mim, eu abraçaria a causa da maioria. Então começa por aí. Isso é autoconfiança, ele não foi lá para provar que tinha que ser a ideia dele, se não fosse Que a ele ideia tem que estar dele. certo, né? Que ele tem que estar certo. E outra frase que eu também gosto muito dele, você vê que eu sou fã do Mandela, né? É porque, para mim, ele é o modelo de líder, sabe? Assim, assertivo e tal. Ele dizia assim: eu nunca erro. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso não é autoconfiança pura? Com certeza. Então Isso é tá, fato. então acho que para fechar isso, sim, do que eu estou falando, esse conceito, senão eu vou ficar falando disso aqui a noite toda. Vamos embora. Então, como é que um líder pode fazer para desenvolver isso? É buscar feedback constante, ele está Uhum. aberto a feedback, está aberto para ver que às vezes ele tem vulnerabilidades, áreas de melhoria, se ele aceitar e começar, ele pode melhorar.
e isso vai ajudar ele a se sentir mais confortável com ele mesmo. Então, Isso aí. esse autoconhecimento dele, veja como é extremamente importante. Bacana. Até o Alcenor Cunha colocou aqui, né? É, Geralmente, onde há medo, pode ser que haja uma fraqueza. E assim, eu tenho uma percepção, tá, muito Vera? legal. Eu tenho uma percepção assim, o seguinte, Ah, ah, o medo, ele ah. nunca vai acabar. Ele é Claro que não, é tipo verdade. assim, eu, por exemplo, eu já fiz muitas palestras, já fui em vários eventos aqui na minha região, em outras cidades. E assim, sempre, a primeira vez que eu subi num palco, Ai, eu morria de ai, medo, meu Deus. igual você comentou. O Nossa! medo, por quê? Você não sabe das perguntas que vão vir, É, você não sabe quem está assistindo, se as pessoas vão se interessar pelo que você está falando, não vão embora, isso, né? é verdade. Então, sempre tem esse friozinho na barriga que a gente tem. É um medo, é um coração, assim. Só que, igual o Genor falou, né? Existe uma fraqueza ali. Por quê? É a primeira vez. Eu nunca subi no palco, eu não sei as malícias de dar Sim, palestra. exatamente. Na época, por exemplo, se alguém perguntasse uma coisa que eu não sabia, eu ia tentar resolver e tentar achar uma resposta. Mas a gente tem que entender, gente, quando a gente entende isso, que a gente não sabe tudo. Mesmo dentro É do tema, do, verdade. do tema que eu domino, pode ter coisas que eu não sei. E qual Aham. o Não tem problema de problema você. nenhum. Qual o problema de você falar, eu não sei, mas eu te agradeço. Te agradeço Aham. porque a sua pergunta vai melhorar o meu conhecimento, porque eu vou sair daqui e vou pesquisar para aprender um pouquinho sobre isso que você me trouxe. E fica o Isso. desafio aí, pode me chamar no LinkedIn, que eu te dou a resposta já já com a minha percepção sobre esse tema. Então, assim, a gente tem que aprender a se virar, né? Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu vou subir num palco, coisa que eu não faço Hã. mais com tanta frequência, Aham. e eu tenho aquele friozinho na barriga ainda. Minha esposa fica aqui comigo, Wagner. Quando eu vou dar uma palestra aqui, quando eu vou começar um evento, quando eu vou entrar aqui ao vivo, Hã. ela fala assim, Wagner, por que você está ansioso? Você faz isso há 8 anos? Eu falo assim, não tem jeito, não vai acabar nunca. A gente fica ansioso mesmo para É dar certo, verdade, né? é. Então é uma Mas percepção bem mas bacana. mas esse medo que o colega está falando é muito bom, não é Isso, ruim. Porque o medo, na medida certa, né, desde que não te congela. Se te congelar e te levar à fuga da situação, aí é terrível. Aí faz muito mal para sua autoconfiança. Agora, ter um medinho, ele é bom. Se você tiver essa coragem, olha lá, de enfrentar esse medo e se preparar. Por que a gente vai se preparar, vai estudar? O líder, né, para liderar uma equipe é isso. Por que as pessoas vão fazer cursos de liderança, mentoria, coaching? Exatamente para poder ter essa firmeza, essa autoconfiança aí, né? A fica até a outra minha coisa dica. Fica até uma, fala. uma dica, tá, gente? Pessoas que têm algum medo, que acha que está travando ela, não só no nível de liderança, tá? Porque o medo não é bom. Ah, Wagner, para liderança. Ah, Wagner, então se eu tenho medo, eu não posso ser líder? Depende do seu medo. Se o seu Uhum, medo for da forma que as pessoas falam com você, eu tenho medo de ser confrontado, aí sim é ruim para liderança. Mas tem medos que não são. Então, é mas se verdade. você tem um medo hoje que te trava, um medo que te bloqueia de uma forma muito grande, gente, eu sou a favor de vocês buscarem aqui um psicólogo, é um psiquiatra. Psiquiatra não é, não é aquele bicho que Não, não todo tem mundo problema acha, nenhum, não. não. Eu Não. tenho psiquiatra e psicólogo, tá? Eu vou a Uhum, cada 3 meses no psiquiatra e a cada 15 dias no psicólogo. que Então, bom. assim, é muito bom, isso é libertador. Então, a gente aprende a conviver com o medo. Então, se você tem alguma coisa, não é o nosso assunto de hoje, tá, gente? Mas eu falo É, não assim, é hoje, não é esse. mas assim, vale a pena vocês, se alguém tem um medo desse, né, desse tipo, vale a pena buscar um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia qualquer, um coach, porque existem coaches e coaches, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso também, mas o coach, na minha visão, é um processo que funciona. O que Aham. acontece é que existem coaches e existem coaches. Então, vale a pena também, dependendo do que você está procurando, tá? Eu sou Pode coach, falar, hein. Vera.
Eu sou Então, coach. Tenho uma então, formação, eu tenho uma formação em neurocoaching com David Rock, que é bem opa, conhecida. bacana. Eu fiz a formação com ele e também tenho uma. Então, eu também concordo com você. A gente precisa saber com quem a gente está colocando a nossa Isso. vida, né? Eu queria acrescentar um negócio aqui por causa Fique à do medo, vontade. desse medo aí que a gente estava falando aí, que muitas vezes, eu já, nos cursos, assim, às vezes os líderes falam, quando eu falo empatia, eu não quero voltar a falar de empatia, mas só pegar o tema. Quando eu falo, olha, precisa ter empatia, isso é muito forte, muito bom para você engajar pessoas, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas empatia, eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu sou muito focada em resultado. E por que que... E aí eu vou trabalhando a pessoa, eu vou percebendo que é o seguinte, é o tal da autoconfiança. A pessoa se sente autoconfiante em quê? Naquilo que ela acredita também, naquelas crenças que ela tem. E às vezes eu acho, sabe assim, acho não, eu percebo, né, que o medo de não ser firme, de não ter firmeza nas suas decisões, levam as pessoas a caírem na inflexibilidade. Confunde firmeza com inflexibilidade. Então, minha gente, não tenham medo. Autoconfiança, lembra disso. Tem a ver, sim, né? Quando eu tenho autoconfiança, eu sou firme, mas cuidado para não ser aquele firme agressivo, que é eu tomo uma decisão e não vou mudar mais. Por quê? Porque eu tenho que ser firme, é autoconfiança. Não, você pode mudar. A questão, firmeza é uma coisa, inflexibilidade é outra. Inflexibilidade, eu tomo a decisão e não mudo de jeito nenhum e não escuto ninguém. Não estou preocupada, eu não escuto a equipe, eu não dialogo com a equipe. Isso é inflexível, que muita gente confunde com autoconfiança e firmeza. Agora, a firmeza em si, ela está muito ligada com a empatia, sabe? Não, nada impede de você ser firme e ser empático também. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, tendo uma comunicação clara, uma comunicação transparente, né? Transparência tem a ver com confiança. Quando eu sou transparente com você, Wagner, você vai ver que eu estou com boas intenções, eu estou falando a verdade para você. Você vai confiar mais em mim. Então, isso ajuda nesse respeito que você vai adquirir na equipe. Outra coisa é explicar o que está por trás Fantástico. disso. Sabe, você tem que se preocupar em dar essa firmeza tem a ver, não é só chegar lá e falar, eu tenho que ser claro, transparente, verdadeiro, eu tenho que dar os porquês para as pessoas entenderem e eu persuadir essas pessoas a abraçarem a minha causa. E Sim. principalmente, olha, tudo isso é firmeza, falando com segurança e firmeza. E eu Gente, não tenho que, confundam, não não pode, confundam que o seguinte, não é assim, tem que ser agora. Não, não é isso, não é, não. isso não é firmeza, tá? Isso aí E é aí, braveza. é braveza e é inflexibilidade. Aí o que vai distinguir da inflexibilidade? Principalmente porque eu sou firme, sou um líder que toma decisões firmes, mas eu paro para ouvir as preocupações da equipe. E se eu me convencer, o pessoal me convencer de que eu tenho que fazer ajuste naquela minha decisão, eu vou fazer, sem problema nenhum. Isso é firmeza, flexibilidade cognitiva, que hoje, né, é olhar a situação com vários ângulos, e quando você para ouvir as preocupações da equipe, aí você consegue ver o problema em todos os ângulos, tá? Lembra sempre disso, decisões boas, firmes, ela tem que envolver todas as pessoas que estão fazendo parte do problema. Então, é isso que eu queria só acrescentar, que eu acho importantíssimo. Maravilha. E tem aqui alguns comentários que vale a pena a gente. E tem a Claro. pergunta que quero fazer também de um participante. O seguinte aqui, ó. Ah, O Alcenor colocou pra gente aqui, né? Geralmente há medo. Pode ser, já falei isso aqui. A Nicole Castro, seja bem-vinda, é. Nicole, também. Ter medo é normal, né? Aham, Isso é padrão. O Alcenor coloca: todos os dias aprendemos algo novo. Tô colocando aqui algumas sim, colocações. Aí, assim, ó, o Alcenor falou o seguinte: muito no bom. princípio, quando eu ia reuniões da equipe, travava bastante. Mas com o passar Aham, do tempo,
fui me moldando e me aperfeiçoando. Isso aí é padrão, é o que a Vera É, falou. É aprendizado, é a dia a prática dia, é constante. prática, né? Uhum. Vira um hábito, né, ô Vera? Vira um hábito, de tanto você praticar que você. E aí fica autoconfiante, né? Isso. E a Nicole colocou aqui dois comentários também. Dá para equilibrar empatia com firmeza, o que você Com acabou de certeza. falar, né? Isso. Precisa dar abertura para ouvir as pessoas do time, Uhum. né? Então você Sim, não é a sim. voz da razão. A gente tem que entender isso. O líder não é a voz da razão e ele tem que entender isso, que o Uhum. time às vezes, como o Mandela falou, se vocês fossem a maioria, eu respeitaria a decisão de vocês, Claro. né? Então a gente tem Uhum. que pensar nisso. Não é porque eu sou o líder, sou o chefe, né? Em Uhum. termos que eu tenho que ser o detentor da solução verdadeira, da solução correta. E a pergunta da Carolina, acho bem interessante, Ah, que já estão partindo para o final aqui, que é o seguinte: boa noite, Vera. Carolina Santiago, boa noite, Vera. Você ah, acredita que a liderança é uma habilidade que se aprende ou um ah. talento natural? Olha só que pergunta, hein, Carolina? Muito boa, muito boa. Bom, tem muita gente que acha que a gente nasce líder, tá? Agora, a psicologia diz que não, tá? Toda a área de aprendizado, o Piaget já falava isso também, que nós nascemos assim uma folha em branco. O Piaget falava isso, né? E Isso. aí, claro, você vem com toda a tua genética, né, Carolina? Então tem coisas que você herda mesmo, é fisiológico, sabe? Isso. Você fala, nossa, meu filho tem uma facilidade para cantar, tem uma facilidade para. Ele é todo extrovertido. Então, isso é a genética. Ele já vem criança, já com algumas características genéticas e Se eu que não me, depois vai facilitar a vida dele isso. para ser Se um eu não me líder. engano, se eu não me É, engano, na música fala-se é. audição natural. Eu não Sim, sei, tem uma coisa natural que é uma forma das pessoas interpretarem as notas uhum, musicais, que facilita claro. Aí isso aí. Então tem facilita. o dom da música. Agora, se ele não viver no meio musical ou não ouvir música, ele não vai aprender a cantar direito, Exatamente. Aí é o né? treino. O treino é que transforma a pessoa que pega aquele talento, aquele, né, que ele tem, e aquilo transforma numa competência. Isso. Até o músico, eu já ouvi muitos músicos falarem isso, olha, eu tenho facilidade, mas se eu não treinar todo dia, 10 horas por dia, eu não vou ser um grande músico. Ele só é porque ele treina. Então, minha gente, liderança, viu, Carolina? Dá para treinar e muito bem, tá? Inteligência emocional, você treina. Não, olha, se você já como adulto acha que ainda não tem inteligência emocional, não tem problema nenhum, mas você precisa querer, né? Qualquer habilidade a gente aprende, inclusive de ser excelentes líderes, inspiradores, nossa. Porque não existe, né, Wagner, um jeito único de ser líder bom. Porque você pode respeitar o seu jeito, a sua personalidade. Por exemplo, tem gente que é mais introvertida, né? A psicologia fala disso. Que você tem gente introvertida e tem gente extrovertida. E eu diria assim que os dois, com personalidades diferentes, podem ser excelentes super inspiradores, cada um com o seu jeito, sem Sim. problema nenhum, tá? E- Então, é até treinado. uma coisa, né, para as pessoas entenderem, tá, Vera? É É. só para entender o seguinte: quando o líder está exercendo o seu papel de liderança, ele é uma pessoa introvertida, tá? Tô dando Uhum. assim, se você não concordar, fica à vontade, pode falar, tá? Pode Mas falar, assim, pode falar. o líder, quando ele é introvertido, ele é tímido mesmo. Quando ele Aham. está ali e estudou, aprendeu, desenvolveu e tudo mais, quando ele está ali no seu dia a dia da liderança, muitas vezes ele não é visto como um introvertido. Isso, nossa, eu conheço vários. Igual, por exemplo, eu sou uma Vários. pessoa, eu sou autista. Você não Hum, ia falar que eu sou autista, concorda? nunca, Porque jamais. você nunca me viu no dia a dia. Aham, Muitas pessoas estão ouvindo pela primeira vez isso. Hoje eu não tenho medo de falar. Quando eu fui claro. diagnosticado, eu É, entrei em depressão profunda. Eu não aceitava. Mas eu sim. fui entender depois os pontos.
Então, Sim. assim, se você me vê aqui agora e fala assim, "Ei, gente, tudo bem? Boa noite." Só que quando eu estou no mundo presencial, eu sou mais afastado da realidade. Quem já encontrou comigo em eventos deve ver, vai falar assim, é mesmo. O Wagner, você não vê o Wagner em rodinha de pessoas Aham. conversando. Não é porque eu não gosto de pessoas, gente, muito pelo contrário. É porque é o meu mundo, é a minha Claro. forma de pensar. Quando eu tô Uhum. fora. Agora, quando eu tô aqui ao vivo, é aí, Vera. A Vera é minha melhor amiga. Isso não é falsidade, Ah, tá? que legal, né? Não confundam isso com falsidade, mas é Não, sim não é. formas de agir. Se você chegar perto de mim e eu estiver sozinho, eu não vou te maltratar, eu não vou brigar, eu não vou fazer nada. Eu vou conversar com você, numa boa. Mas Claro, tem hora que eu não aguento ficar muito nas rodinhas. Eu fico um pouquinho. Quando eu vejo que eu tô começando a ficar ansioso, eu saio fora. claro. Você já Eu aprendeu a saio. lidar com isso. É autoconhecimento, cara. Então, eu aprendi a É, lidar, eu já consegui é. ver, eu consigo ver alguns dos meus gatilhos, né? Maravilhoso. Então, assim, é a mesma, eu tô fazendo uma analogia de uma coisa com a outra, só para vocês entenderem. Sim, Então, assim, sim. não é É que isso aí. você foi introvertido hoje, não tem problema nenhum, você pode desenvolver sim. E às vezes se blindar de certas situações, primeiro Aham. se conhecendo. A inteligência emocional vai te ajudar muito nesse autoconhecimento. Sim. E saber, não vou falar o processo, que também não é o objetivo aqui. E Não. você saber, por exemplo, que horas que eu fico extrovertido, que tem o introvertido, se pisar no calo dele ali, ele extroverte rapidinho. Se posiciona, né? Se posiciona. Então, assim, a gente sabe essas horas. Então, assim, isso tudo é aprendido, gente. Essa é minha visão, tá? Não é a da Ok. Vera. Mas a Vera tá concordando comigo, Não, eu maravilha. concordo, eu concordo. Nossa, imagina. Concordo mesmo. Vamos lá. Excelente. Ó, tem mais comentários aqui da Nicole Castro, né? Eu sou uma É. líder introvertida, mas na Olha aí. liderança é diferente. Aí, ó, Tá confirmando a vendo? nossa teoria aqui. Que ela treinou alguns Isso. hábitos, alguns comportamentos para poder, que está dentro da área da competência social, né? Que se Uhum. fala bastante. E tem a ver com a comunicação assertiva, tem a ver com as competências sociais da inteligência emocional também. Que bom que Sim, ela treinou. maravilha. Ô Vera, nós estamos chegando ao final aqui, faltam 7 minutinhos para a gente finalizar. Antes da gente Uhum, finalizar, eu vou até falar com as pessoas aqui o seguinte, gente: a Digital Edu é uma plataforma multifuncional, ok? Quando eu falo uhum, multifuncional, é que ela tem aqui as nossas lives diárias, são gratuitas e o certificado de participação para quem está aqui na Digital Edu, tá? É gratuito. É gratuito 100%. E tem acesso às gravações, tá? Futuramente nós vamos ter um plano pago de membros? Sim, ok? Mas para ter benefício, outras coisas nós estamos criando aqui que, querendo ou não, tem custos. Então a gente vai fazendo essa modelagem, mas nada caríssimo, tá? Então fica tranquilo que esses benefícios que nós damos hoje de gratuito, lives diárias, vai continuar sendo gratuito, tá? Com uhum. certificado, com certificado. E o seguinte, só que nós temos eventos, nós temos cursos. Para quem acessou, já está aqui há muito tempo, ainda não teve curiosidade, na parte superior ali no menu, tem lá cursos, eventos. E nós estamos trazendo vários cursos maravilhosos com pessoas fantásticas. E um deles, a Vera, Uhum. fizemos uma parceria para um treinamento de liderança assertiva. E depois, quem tiver interesse em conhecer, tá na parte superior ali em cursos, tem o curso da Vera, Uhum. inclusive tem um combo para quem é líder e quer trabalhar o OKR, que é o treinamento da Vera em parceria com o treinamento da Maria Angélica, que para mim é uma referência em OKR aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, Concordo. são treinamentos online, via Zoom, vai lá, conheça. Então, assim, a minha pergunta para você aqui, Vera, assim, o que é esse curso de liderança assertiva? Fala pra gente um pouquinho. Olha, o que a gente vai trabalhar aí? Essa competência, primeiro, contextualizar a liderança assertiva no mundo de hoje, não é? Como que ela interage com o IA, como é que ela interage com o próprio OKR também, como um modelo de gestão, uma metodologia de gestão, para poder organizar, para atingir resultados, porque líder assertivo é aquele que consegue equilibrar as duas coisas, resultado e cuidar das pessoas. Então, nós vamos trabalhar toda a parte conceitual
da questão do que é ser um líder assertivo, todos os comportamentos. Vamos fazer bastante treino, viu? Vai ter treino muito, é um workshop quase, né? Mão na massa, né? É mão na massa, vai ter muita simulação de como é que o pessoal vem com muitas perguntas. Como é que eu lido com um funcionário que não está engajado? Como é que eu lido com aquele funcionário difícil, que resiste a tudo, resiste à mudança? E aí a gente vai tentar dar todas as respostas lá, né, como a liderança assertiva. E tem um negócio bem bacana também, que eu falo que é o auge do curso, que tem uma tarefa muito legal, que é você se autoavaliar. Tá? A gente tem um instrumento que avalia a tua comunicação, como é que você se comunica, se você é agressivo, enfim, toda a tua comunicação, e você é avaliado. Aí você recebe o teste, se autoavalia, e pede para mais 4, 5 pessoas te avaliarem. Então, você tem um 360 ali. Você pode pedir para um colega, um par, você pode pedir para o seu liderado, seu colaborador, você pode pedir para quem é, para sua esposa, para o seu marido. É bem legal isso, viu? E aí eu faço todo um trabalho lá para vocês entenderem como que você está sendo visto e como é que você se vê frente à questão da comunicação, da liderança assertiva, tá? Basicamente é isso. É bem dinâmico o curso e eu acho muito enriquecedor. Eu falo que eu não dou aula, eu converso, eu dialogo. É muito bom assim, viu, Vera? Bem isso. Que é o seguinte, gente, é ao vivo, 100% ao vivo. Vou compartilhar a tela com eles aqui, só para mostrar para eles. Aqui, ó, deixa eu clicar aqui, ó, compartilhar tela inteira, parari, parará, pum. Tá aí, tá na tela. Deixa eu tirar esse QR Code daqui, porque o QR Code pode atrapalhar a visão de vocês. Então aqui é a página central, deixa eu dar um F11, eu até F11, para ficar grandão, né? Então tá aqui a página, né? Essa é a página oficial da Digital Edu que vocês já conhecem. Quando vocês estão logados, aparece aqui cursos para vocês. Então cursos, e vai abrir a planilha de cursos que nós temos. Então aqui nós já criamos aqui a liderança assertiva, tá? Que é o curso da Vera Martins, dias 15, 18, 20 e 22. São 2 quintas e 2 sábados, ok? Para mim não tem valores aqui porque eu criei de um sistema, então para mim aparece como já começar a aprender, tá? Então assim, a ideia o treinamento mostra aqui os horários para vocês, 2 quintas e 2 sábados, fala um pouquinho sobre ele, né? Metodologia, objetivo, resultados esperados, a quem se destina, são 4 encontros ao vivo, acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp que eu vou criar com vocês. Todo curso que a gente faz, a gente cria assim que a pessoa se inscreve, a gente cria um grupo de WhatsApp que vai ser o grupo oficial do nosso bate-papo. Então, assim, vamos supor que você está entre um dia e outro de treinamento e você tem uma dúvida. Você pode colocar a sua dúvida ali no bate-papo ou na plataforma online que nós temos, você pode colocar a sua dúvida lá também, que tudo vai ser visto pela Vera. Tá? Então, ok, aí tem o treinamento, né? Vai ser tudo via Zoom, ok? Aqui é o conteúdo, lá vai ter um vídeo de boas-vindas, algumas informações importantes, os encontros e também algum material que for colocado vai ser colocado em arquivo para vocês, tá? Então aqui vocês têm acesso. Tem os outros treinamentos também, que eu falei em conjunto com o OKR. Então, por exemplo, se você tiver interesse no combo, basta vocês clicarem aqui em pacotes. Deixa eu ver aqui, por que não está filtrando? Peraí. É porque eu estou logado, agora filtrou. Tá aqui, ó, combo de liderança mais OKR. Liderança estratégica e alta performance com IA mais OKR. Gente, o R eu tirei por algum motivo. O R não saiu. O OKR, tá, gente? Já vou alterar isso aqui. Então aqui vai ser na semana anterior, na outra semana já começa engajado. Aqui o negócio é sequência. Então tem o combo. E também tem aqui os de IA que nós vamos lançar, que nós já lançamos também, que é tanto para prompt de conversação, quanto para criar agentes inteligentes com esse fera que é o Jefferson Barbosa. Tá? Então o objetivo aqui é mostrar o treinamento da Vera Martins. Então, para quem fizer sentido estar com a gente no treinamento, basta vocês clicarem lá, conhecer, e eu vou dar um cupom, um brinde. Tá? Eu estendi esse cupom até o dia 15 agora. Que é um cupom de 10% de desconto. 10%, peraí.
Eu só vou lembrar aqui qual é o cupom, porque esse cupom tinha validade só até essa semana, mas eu estendi ele mais alguns dias. Ah, achei aqui, ó. É Digital Edu Live 10. Vou colocar no chat aqui. Para quem está na Digital Edu, cadê a Digital Edu? Tá aqui o chat. Beleza, coloquei aqui, ó. Maravilha. Então tá aqui. Vou colocar também aqui no LinkedIn, na LinkedIn não, no comentário, botar aqui nas redes sociais, ó, cupom. Tá aqui e vou deixar na tela. Tem que deixar em todo lugar. A pessoa fala assim: eu não vi isso. Não viu porque você não assistiu a live, né? Você não viu porque você não assistiu a live. Então eu vou colocar aqui, ó, cupom. Tá aqui, ó, na tela e vou botar embaixo da gente aqui, ó. Tum, fixo, Digital Edu Live 10, tá? Então fica aí a dica para vocês. Para quem não tá na Digital Edu ainda, lembrando, já eu vou liberar o certificado aqui no chat e vou falar com ele assim que eu despedir da Vera. Ô Vera, tem aqui uma última pergunta que surgiu, nós passamos o nosso horário, gente, peço perdão, mas aqui, ó, eu gosto de responder todas as perguntas. E o Egídio Paixão perguntou o seguinte: Vera, o que acha de usar DISC na hora de trabalhar com times de alta performance? Olha, o DISC é um instrumento, eu uso inclusive DISC, tá? Eu sou credenciada para o DISC, para o MBTI, tem muitos bons instrumentos. O DISC é um deles, é o mais comum, é o mais conhecido. O mais difundido, né? É o mais difundido, tá? Mas tem muitos outros excelentes também, tem de inteligência emocional, enfim. Sim. Então, o DISC, ele avalia, a gente sempre tem que pensar, gente, eu gosto sempre de dizer assim, use como uma referência para ter um início de conversa, não para rotular pessoas, porque senão a gente fica rotulando, né? Fica assim, porque ele é dominante, imagina, já pensou ter um líder que tem lá dominância 85? Tá doido, o cara é mandão, o cara é agressivo, ele não se preocupa com ninguém, ele quer só e aí é perigoso, né? E aí a gente precisa saber olhar isso com, não é nem parcimônia, eu pensei em parcimônia, mas com cuidado. Acho muito bom, eu gosto dele, eu trabalho com ele há muitos anos, muitos anos. E eu trabalho em coaching também, normalmente eu começo o processo aplicando o DISC ou outra ferramenta, se preciso for. Às vezes a empresa escolhe outra, né? Mas normalmente eu uso sim. Ele é muito bom para você trabalhar comunicação, né? Áreas de melhoria e áreas de fortaleza. Dá para você trabalhar bem, sim. Então, eu recomendo, acho legal, mas desde que saiba usá-lo a favor e não para poder rotular pessoas, tá? Vai nesse sentido. Você está me ouvindo bem, Vera? Tá picando um pouquinho, mas eu estou ouvindo. Tá dando uma queda aqui agora, Tá nesse dando mesmo. segundo. Nesse Tá segundo. Peço Tá. desculpa para vocês, mas eu vou pedir para a Vera poder falar para a gente um pouquinho, fazer as considerações finais, Vera, e despedir da turma. Tá legal, eu vou fazer sim. Nossa, tá sumindo mesmo, tá picotando aí. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Não vamos poder mais segurar vocês. Olha, estou muito agradecida de quem permaneceu até agora e todo mundo que assistiu. Espero ter, Wagner, contribuído aí com vocês com algum conhecimento. E eu quero deixar, assim, uma recomendação. Se você quer ser um líder forte, um líder que tem forte impacto, que consegue alto desempenho, e seja seguro, firme, né, conforme é o tema da nossa conversa, o principal, vá lá entender de gente. Você não precisa ser psicólogo, nem psiquiatra, você não precisa ser psicólogo, mas você precisa entender de gente. Quando eu estou falando em entender de gente, é a dinâmica interna das pessoas, como é que todo aquele modelo mental, como é que ela cria crenças, quanto que essas crenças podem... O que é uma crença limitante, por exemplo, né? Como é que isso influencia os nossos vieses cognitivos, que isso atrapalha toda a nossa relação com o outro. A gente tem que conhecer as disfunções e como lidar com todos esses... Porque viés é uma coisa normal, acontece na vida da gente, né? A gente tem muito... A gente sabe que viés é um atalho do pensamento para você decidir rápido
E isso é um problema muito sério, né, que a gente precisa cuidar. Então, vá conhecer de gente e também procure conhecer um pouco de neurociência para ver como é que o cérebro da pessoa funciona, porque é uma mina de ouro você conhecer o cérebro do ser humano, como é que ele funciona, a motivação, como é que você, o quanto que você pode estimular, por exemplo, como é que você estimula a motivação das pessoas, entendendo como é que eu motivo as áreas do cérebro para eu poder motivar, o reconhecimento, a força que o reconhecimento tem, o feedback, como é que a força que tem tudo isso, o que eu devo considerar. Então, gente, é um monte de coisa que você precisa entender de gente. Aliás, o nosso curso, viu, vocês vão conhecer de gente e vão conhecer de vocês também. Tem bastante essa coisa do autoconhecimento, tá? É isso que eu queria deixar de recado para todo mundo. Muito obrigada. Maravilha, Vera. Tá um pouquinho ruim a minha transmissão aqui, eu tenho Não, mas está certeza. dando para entender, dá para. Mas assim, peço desculpa para vocês, não é comum acontecer isso, mas eu vi aqui e não tá voltando. Então, Vera, te agradeço, tá? Já deixo o convite aí para a gente poder voltar e bater mais um papo com outros temas. E em março agora a gente conversa sobre o Isso, encontro lá no treinamento, tá? perfeito, muito bom. Muito obrigada. Maravilha, um Muito abraço, obrigada por tudo. Vera. Tchau, tchau.